ressurreição de Lázaro. E essa noite é a noite de mudança de cenário. O Marcelo foi muito usado pelo Espírito Santo aqui hoje, quando ele na ministração ele estava falando, Deus muda o cativeiro, Deus muda o cenário, e mudou na vida desse rapaz e dessa família. E nessa noite, se prepara, que talvez, como o Marcelo falou, talvez você entrou aqui hoje, assim triste, vivendo uma situação de dificuldade. Deus vai entrar na sua causa e vai mudar esse cenário. Você vai sair daqui hoje melhor do que você chegou, para a honra e para a glória do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Então, está escrito assim: estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar aonde estava. Depois disse a seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós, para que morremos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Vamos orar? Bendito Deus e soberano Pai, eis aqui, Senhor, porção da Tua palavra, que nessa noite, Pai, o nosso coração esteja sensível para ouvir e aprender os Teus ensinos através da Tua palavra, Senhor. Pai, que o nosso coração nessa noite esteja quebrantado diante de Ti. Meu Deus, aquela família estava numa situação de dificuldade, mas o Senhor chegou para mudar o cenário, para reverter o quadro. Que nessa noite, Pai, através da Tua graça, através da Tua misericórdia, vidas sejam alcançadas neste lugar. E aqueles que se encontram, Pai, de luto, em dificuldade, meu Deus, que o Senhor possa reverter quadros nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Assim nós oramos, assim nós cremos, e que assim seja para a glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Amém, igreja? Olha aqui para mim, o que aconteceu? Lázaro era irmão de Marta e Maria. Jesus era amigo dessa família. Volta e meia, Jesus hospedava na casa deles. Eles atendiam Jesus, era um hóspede muito tranquilo, né? E bacana, e tudo lindo. Só que surgia aquela conspiração dos judeus para querer matar Jesus. Ele foi para outra região,
Lázaro adoece. As irmãs de Lázaro mandam uma mensagem para Jesus. Olha, o teu amigo Lázaro, aquele que o Senhor ama, está enfermo. E o mensageiro foi. E chegou até Jesus essa mensagem. E só que Jesus ainda ficou lá. Aos olhos humanos, mas Jesus não amava a família, era para largar tudo e deixar tudo e ir para lá. Mas Jesus já tinha falado, essa enfermidade não é para a morte. É para a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado. E ali ele demorou mais 2 dias ali. E depois resolveu ir para Betânia. Aí houve uma certa resistência e dentro da lógica humana, os discípulos estavam certos. Porque ainda há pouco estavam tentando apedrejar Jesus. E Jesus voltar lá. Mas Jesus sabia o que estava fazendo e o que estava falando. Imagina como que não foi o burburinho em Betânia. O amigo de Jesus, a família amiga de Jesus, com o ente querido enfermo, manda avisar Jesus, Jesus não chega. A aldeia toda em alvoroço, sabendo, será que ele vem, será que não vem? Os especuladores estavam tudo lá. A própria família Marta e Maria ali, preocupada, cadê, será que Jesus não chega? Quando é que ele vai chegar? Agravou tanto que o menino morreu. O menino morreu. O Lázaro morreu. E Jesus falou, olha, nós vamos lá em Betânia novamente para despertar Lázaro. Aí eu disse, mas ele está... Mas se ele está dormindo, ele está salvo, não precisa de ir lá. Não, aí Jesus falou claramente para ele, Lázaro morreu, e eu vou para lá. Aí Tomé, né, como sempre, só acredita vendo, vamos também, vamos morrer junto com ele? Vamos para lá, vamos arriscar a nossa própria vida também. O cenário era de morte. Agora imagina as especulações que estavam naquela aldeia. O rapaz morreu, Jesus não foi para curar, Jesus não foi para o velório, Jesus não foi lá no cemitério para liberar uma palavra, Jesus não apareceu. Imagina aquele cortejo fúnebre, todo mundo olhando, as irmãs chorando, aquele negócio, levando Lázaro para o túmulo e olhando, e cadê Jesus que não aparece? E as especulações eram muito grandes. Imagina no coração de Marta e Maria. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Aí enterra o rapaz. Aí acabou o cortejo. Acabou. Depois de 4 dias, Jesus chega. O relógio do Senhor não atrasa e nem adianta. Ele chega na hora certa, no momento certo, no lugar certo, para reverter o quadro que Ele quer reverter. Chega lá. Olha o que está no versículo 10. O versículo 18. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Maria e Marta para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. O que acontece? Elas estavam na residência. Muitas pessoas foram lá chorar com ela, consolar, dar as condolências pela perda do seu ente querido. E quando Jesus aproxima da entrada da aldeia de Betânia, alguém chegou, tomou conhecimento e já foi falar, Marta, Maria, o Jesus que vocês mandaram avisar, está chegando, está lá na entrada da cidade. Marta, já quando tomou conhecimento, alguém falou para Marta, não é de agora que tem conversa paralela na igreja, lá também tinha, tá? Aqui, na atual conjuntura tem, mas lá também teve. Aí alguém viu Jesus e foi falar. Marta percebeu e foi até lá na porta da cidade, encontrar com Jesus. Olha como é que foi. Marta, versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido
morrido, meu irmão. Foi a palavra que Marta já foi encontrar com Jesus, nem cumprimentou Jesus, já foi com uma palavra bem dura. Por quê? Marta estava presa no passado. E muitos, como o Marcelo ministrou aqui, mas Amanda, muitas das vezes nós ficamos presos no nosso passado, esquecemos de viver o presente e nem entregar o nosso futuro na mão daquele que pode gerenciar o nosso futuro. Marta estava presa no passado. Senhor, se estiveras aqui, olha só, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei, ela sabia, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, olha que palavra linda, teu irmão há de ressurgir. Enquanto Marta estava presa no passado, Jesus estava no presente, já projetando o futuro. É assim que Jesus faz comigo, contigo. Nós temos que nos desprender. Ficar preso no passado atrapalha a nossa fé. O Tiago acabou de falar. E muitas vezes nós ficamos aprisionados num calabouço, numa prisão do passado, e esquecemos de viver o presente e muito menos de entregar o nosso futuro na mão daquele que pode nos beneficiar no nosso futuro. O teu irmão há de ressurgir. Ela ainda quis discutir teologicamente, com teologia da escatologia de Marta, diz assim, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Aí ela já estava entrando dentro de uma teologia escatológica, discutindo escatologia com Jesus, né? Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê nisso, Marta? Você está presa no passado, se desprende do passado. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida, Marta, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou o presente, eu sou o passado, eu sou o futuro, eu conheço o passado, eu sei do presente, e eu conheço o futuro, Marta. Se desprenda, Marta. Foi a conversa de Jesus com ela, com Marta. Aí ela continua, versículo 27. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, com aquela conversa, Jesus desarmou ela caiu em si e voltou lá, vamos chamar Maria. Aí chegou Maria, faz favor, o mestre está aí e te chama. E nessa noite o mestre está aqui e está chamando muita gente para ter comunhão com ele. O mestre está aqui nessa noite e está chamando muita gente que às vezes está preso no passado, que quer ter uma comunhão contigo, uma comunhão sincera contigo, como aconteceu com Maria. Maria, o que aconteceu? Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia até o túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, olha a reverência de Maria. Viu como Marta já chegou botando o dedo na cara. Se você estivesse aqui, nosso irmão não tinha morrido, aquele negócio todo. Era a Marta. Maria chegou, prostrou aos pés de Jesus e falou praticamente quase as mesmas palavras que Marta, mas de uma forma diferente, com mais reverência. E ela diz assim, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultastes?
Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. É um dos versículos menor da Bíblia esse. Jesus chorou. João 11:35. Ali é a situação. Quando ele olha Maria naquela situação e aquelas outras pessoas também chorando, o próprio Jesus, a sua natureza humana, que nós temos trabalhado bastante aqui na escola bíblica, inclusive a escola bíblica nós estamos estudando sobre o Evangelho de João, sobre a doutrina joanina, né, que é o Evangelho de João, é muito boa a escola bíblica, e Jesus se compadece tanto, se coloca no lugar de Maria, e o próprio Jesus chorou, a natureza humana de Jesus. E vamos mais, então disseram os judeus: vede quanto o amava, mas alguns, sempre tem, mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra, tirai a pedra. Disse-lhe Marta novamente, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Se a gente fosse entrar dentro da parte, aqui da parte física, humana, na situação de Lázaro, com a pessoa com 4 dias depois de morto, ela já está em avançado estado de decomposição. É por isso que ela falou: já cheira mal, se tirar essa pedra aí, já cheira mal, não tem mais jeito, acabou. Foi Marta que falou, e Jesus tinha acabado de dizer para ela: eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu cheguei aqui para ressuscitar, mas já cheira mal, Senhor. Tirai a pedra, diz Jesus. Respondeu-lhe Jesus: não te disse, Marta, que se creres verás a glória de Deus? Creia, acredita, esse seu quadro pode ser revertido, no seu casamento, na sua vida financeira, na sua saúde, seja em que área for. Talvez você está vivendo uma situação que acredita que não tem mais jeito, talvez você esteja preso no passado, aprisionado em situações que você olha, não tem mais jeito. Eu quero te dizer: entrega a sua vida ao Senhor, confia nele, que ele irá reverter o quadro e haverá o jeito dele. Ele tem o jeito dele de trabalhar na sua vida e através da sua vida, para reverter o quadro. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Eita, glória a Deus, aleluias. Lázaro, vem para fora. Nesse brado de Jesus aqui, quando ele estava: Lázaro, vem para fora. Porque quando a pessoa morre, o pó volta para o pó, o espírito volta para Deus, e a alma fica para o dia do juízo. Então, o espírito de Lázaro ouviu, a alma de Lázaro ouviu, e voltou para aquele corpo, e foi recomposto tudo aquilo que estava já em decomposição, porque no brado de Jesus, movimenta o céu, movimenta a terra, movimenta o cosmos, movimenta tudo, porque onde tem o brado de Jesus, tem ressurreição, tem mudança de cenário, e é nessa fé que nós devemos andar. O brado de Jesus: Lázaro, vem para fora. O que aconteceu? Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com as ataduras e o rosto envolto num lenço.
Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Oh, glória a Deus, aleluias. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos de Jesus, que Jesus tinha feito. Ou seja, os especuladores de plantão estavam lá e foram falar para as autoridades o que Jesus tinha feito. Quando Lázaro sai do túmulo, imagina como é que ele está. Os pés amarrados, mãos amarradas, e os olhos vendados. Estava desse jeito, numismático. Jesus fez a parte dele, e muitas vezes eu e você temos que fazer a nossa parte. Tem irmão nossos que estão com os pés amarrados, com as mãos atadas e com a venda nos olhos. Jesus não foi lá desatar. Desatai-o, tira as ataduras dos pés, liberta ele, para que ele possa andar, para que ele possa caminhar. Tira as ataduras das mãos, para que ele possa estar livre, para adorar e glorificar. Tira a venda dos olhos, para que ele possa ver e contemplar a grandeza de Deus. Tem muitos que estão precisando do meu clamor, do meu louvor, da minha ajuda, da minha orientação, e tem muitos seus também. Tem muitos que precisam ser libertos, orientados para caminhar, para verificar que Jesus reina nessa terra. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, olha, imagina, eu passei um filme meditando nessa palavra. Lázaro sai daquele jeito, quando tira, alguém tirou as ataduras das pernas. Já posso marchar, eu já posso ir, eu já posso andar. Eu estava no túmulo, agora eu já ressuscitei, já estou podendo andar. Mas a mão, soltou as ataduras da mão, eu agora já posso glorificar, exaltar e bendizer o nome daquele que vive e reina. Quando tira a venda dos olhos, eu posso contemplar a grandeza de Deus. Jesus vive, Jesus vive, Jesus reina. Jesus é comigo, Jesus me ressuscitou, eu saí do túmulo, eu sou uma nova pessoa. O cenário foi mudado, o cenário foi mudado, o cenário foi mudado. Eu ressuscitei. E muita gente, a multidão viu o que aconteceu com Lázaro. E eu quero liberar essa palavra profética sobre a tua vida hoje. Prepara o culto de ação de graça, porque Deus está libertando, Deus está tirando de cativeiro gente aqui hoje. Deus está levando o seu irmão, o seu filho, a sua filha, o seu marido, o seu pai, a sua mãe. Deus está tirando do cativeiro, Deus está tirando do túmulo, e já pode preparar o seu culto de ação de graça, porque vai contemplar a grandeza daquele que vive e reina. Mas tire a pedra, tire o impedimento, tire as ataduras, começa a se libertar e começa a promover o reino de Deus na terra, porque grandes coisas fará o Senhor na sua vida e através da sua vida. Amém? Vamos, olha o versículo, capítulo 12, versículo 1 a 3, ao culto de ação de graça. Prepara o seu culto. Gente, olha, eu entrei nesse, eu me coloquei aqui dentro desse texto, assim, de uma forma tão intensa, e quando o louvor começou, eu não tinha como eu segurar minhas lágrimas, porque eu não tinha falado nada para o Marcelo. Quando o Marcelo começa a falar, ele falou de Ana, e também foi uma mudança de cenário, uma mudança de cativeiro na vida de Ana, mudou. Mas aqui, dentro desse contexto aqui, Deus tirou do túmulo, Lázaro vem para fora, o espírito de Lázaro, eu creio que já estava lá, volta, a alma volta, entra nele, se recompõe novamente, ele levanta e vai, todo amarrado, tira as ataduras, liberta que ele precisa ir, deixa ir, ele ir para onde? Ele ir para casa, para quê? Para preparar o culto de ação de graça. Olha o capítulo 12 aqui, o culto.
6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia. Para onde? Para Betânia, novamente. Jesus tinha deixado lá, ressuscitou Lázaro, ele foi para casa preparar o quê? Um novo cenário. O cenário do túmulo ficou para trás, e agora já prepara o outro cenário, já vai preparar a casa para fazer o culto de ação de graça. Desatai-o e deixai-o ir. E ele foi para Betânia. Olha, 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Oh, glória! Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Oh, glória a Deus, aleluias! E olha só, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Glória a Deus! Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Você prepara o ambiente para você fazer o seu culto de ação de graça. Essa família, como Marta e Maria, recebeu Jesus lá na entrada da cidade de Betânia. Marta já foi confrontando Jesus, Maria toda triste, chorosa, Lázaro estava dentro de um túmulo. Como foi que eles receberam Jesus agora? Como foi? Foi com alegria, com ação de graça, com um culto, com uma mesa preparada. Houve uma mudança plena de cenário. O cenário de túmulo, de morte, de choro, de tristeza, de angústia, foi ficado para trás. Houve um cenário novo, uma residência com a mesa preparada, um culto de ação de graça, com perfume que passou a exalar e encher aquela casa toda. Oh, glória a Deus, aleluias! Que esse bom perfume possa fluir na minha casa, na tua casa, que a presença de Jesus seja o bom perfume na igreja e cristão Filhos da Graça, seja o bom perfume na nossa casa, seja o bom perfume nesse altar, seja o bom perfume nos ministérios, seja o bom perfume na nossa vida e através da nossa vida. Glória a Deus, aleluias! E olha, gente, é impactante essa passagem. Olha, o capítulo 12, versículo 9, diz bem assim: soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. O seu testemunho vai fazer com que haja um impacto lá na sua rua, na sua casa, na sua família, na sua igreja. O seu testemunho vai glorificar. Viu o que Jesus falou? Essa doença, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. O Senhor foi glorificado, o nome do Senhor foi glorificado na casa, na vida de Lázaro, na vida das irmãs, na casa deles e através deles. Assim seja o seu testemunho para exaltar, glorificar e bendizer o nome do Senhor. Aonde você for, aonde você estiver, o bom perfume de Cristo vai ser exalado para a honra e para a glória do Senhor. Amém? O Ministério do Louvor já pode subir, Marcelo, já pode preparar. Nós vamos orar agora. Eu não sei qual é a pedra que você precisa tirar da sua vida. Talvez é a pedra da incredulidade, talvez é a pedra do medo, talvez é a pedra do passado que precisa ser removida. Talvez tenha alguma pedra que você precisa remover para que haja uma comunicação eficaz dos céus para contigo. A pedra foi removida, o brado de Jesus veio e Lázaro ouviu. E houve a ressurreição.
E essa noite é noite de remoção de pedra, é noite de manifestação da glória, da graça e do poder do Senhor neste lugar. Então se prepara para você fazer um culto de ação de graça pelo milagre que você vai alcançar, porque tem bênçãos celestiais sendo liberadas nessa noite, neste lugar, para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todos que aqui se encontram, e para a vida sua também, que está nos assistindo pela rede social. É noite da manifestação da glória de Deus. Então se prepara. Pastor, eu estava pensando até em desistir. Chegou a hora de você pensar: peraí, eu não vou desistir, eu vou prosseguir, porque a vitória não pertence aos que desistem, a vitória pertence a quem permanece, a quem persevera. A perseverança é o caminho do êxito. Jesus não desistiu. Falaram: já cheira mal, eu vim para ressuscitar ele, e essa noite ele veio, ele está aqui neste lugar, para entrar na tua vida, para mudar cenário nessa noite, na sua residência. Talvez: pastor, eu estou aqui, mas lá em casa, misericórdia, Jesus vai entrar lá hoje, é pela fé, a sua fé vai atrair a presença de Jesus para a sua casa. Ele te ama. Tira a venda dos olhos, passa a contemplar a beleza e a grandeza do Senhor. Passa a contemplar. 1 Coríntios 2:9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Marta, Maria e Lázaro amavam Jesus, e Jesus amava eles. Jesus me ama independente do mesmo jeito que eu sei, ele continua me amando. Do jeito que você, ele te ama. Agora eu tenho que tirar a venda dos olhos para contemplar a grandeza dele. Eu tenho que tirar as ataduras dos pés para eu poder andar, ir para a casa dele e propagar o reino dele. Eu tenho que tirar as ataduras das mãos, abençoar as minhas mãos para outras mãos abençoar. É desse jeito, remover a pedra, viver o sobrenatural, o extraordinário. Depende de mim, depende de você, depende de cada um de nós. E essa noite nós estamos aqui única e exclusivamente na dependência dele, para que ele reverta quadro, para que nós possamos preparar o nosso culto de ação de graça, e para que todos vejam: aquele lá, a mão do Senhor o alcançou e o transformou, tirou da cova, tirou do cativeiro, colocou em liberdade. Hoje ele é um adorador, ele hoje adora. Houve uma mudança de cenário, da cova para a mesa, da cova para a mesa, do túmulo para a mesa, para celebrar, glorificar e exaltar aquele que vive e reina. Prepara a sua mesa, prepara mesmo o seu culto. Pastor, eu vou preparar um culto para glorificar. Prepara, porque você vai viver milagre, mas o justo vive é pela fé, e a sua fé vai fazer o milagre chegar até você. Amém? Vamos ficar de pé. Já preparou aí, Marcelo? Está na mão? Vamos adorar o Senhor? Isso, glorifica ao Senhor. Glória a Deus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida. Faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me.
preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para... Diga, remove a minha pedra, vamos. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, Senhor, faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora. Diga, tu és, vamos, tu és a própria vida. Isso é profético, levante sua mão e declare, vamos. Tu és o Filho de Deus, que viestes pra vencer. Senhor, de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Coloque as mãos sobre o teu coração. Feche os seus olhos agora. Eleva o teu pensamento em Deus. Talvez você tenha vivido dias difíceis. Talvez você tenha recebido diagnósticos terríveis. Talvez você tenha enfrentado situações adversas na tua vida. Mas nessa noite a pedra está sendo removida. Está havendo uma unção liberada sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Há um brado do céu sobre a tua vida agora. O Mestre chama você nessa noite. O Mestre chama você pelo teu nome e está falando: filha minha, filho meu, sai desse calabouço. Eu sou o teu socorro, eu sou a tua cura, eu sou aquele que te sara, eu sou aquele que te socorre, eu sou aquele que te ressuscita. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus agora,
Eu clamo ao Senhor, Pai, para que o Senhor entre com a providência sobre esta vida, sobre a vida desse homem, Pai, que talvez está aprisionado por causa das pedras. As pedras têm aprisionado esse homem, têm aprisionado essa mulher, essa pessoa que está dentro de um casulo, que está dentro de um túmulo. Ressuscita nessa noite, ressuscita ministério, ressuscita a vida, ressuscita talentos. Destrava agora, tira toda a atadura dos pés, tira toda a atadura das mãos, tira toda a venda dos olhos. Começa a liberar, começa a libertar, começa a mudar a história, muda cenário. Ressuscita, ressuscita sonho, ressuscita ministério, ressuscita, traz Senhor, Senhor, traz o novo, liberta essa pessoa, desata, toda algema seja agora quebrada, vai quebrando as algemas, quebra as algemas, despedaça os laços, Deus de poder, Deus soberano, entra Senhor, tira do túmulo, chama para fora, tira do túmulo, ressuscita, é noite de ressurreição, ressuscita, ressuscita, cura, libertação, salvação, ressurreição, cura, cenário novo, vida nova, Deus soberano e altíssimo, é noite de cura, é noite de ressurreição, é noite de salvação. Glória, glória, ao Senhor, vai, declare nessa noite. Esse é o teu momento com o Senhor, vai. Em nome de Jesus, volta a vida agora. Vale de ossos secos, se levanta agora. Vida sobre a sua vida, vida sobre a sua casa. Receba agora o Espírito de vida. Receba agora o Espírito de vida. Abre livros de ministérios. Senhor, aviva a tua obra.
Aviva a tua obra no meio dos tempos. Aviva, 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 aviva. Oh, aviva, oh, aviva. E o louvor aviva-nos ao Rei Jesus. A força e o poder ao Rei Jesus. Glória a Deus. Olha aqui para mim. Tem alguém nessa noite que entrou aqui e você sabe que você precisa confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Entregar sua vida para Ele essa noite. Tem alguém? Levante a sua mão. Tem um rapaz ali. Tem mais alguém que nessa noite quer entregar a vida para Jesus? Ou tem alguém aqui que sabe que você precisa se reconciliar hoje? Hoje é o seu dia de você ressuscitar o seu ministério. E você estava afastado e você precisa se reconciliar hoje. Se recompor novamente. Preparar o seu culto de ação de graça. Tem alguém que quer se reconciliar aqui agora? Tem alguém que já esteve afastado, andando longe dos caminhos, e hoje você precisa voltar para os braços do Pai? Eu estou tocando a trombeta, eu estou te dando a oportunidade para você tomar essa decisão. Ou tem alguém aqui também que tem visitado a nossa igreja e a partir de hoje você toma a decisão de fazer parte desse ministério? Tem alguém que quer compor esse ministério? Eu estou tocando a trombeta para você, te dando essa linda oportunidade. Tem um rapaz aqui, tem uma senhora aqui que nessa noite tomou a melhor decisão de reconciliar, confessar, de voltar, de compor a sua vida novamente, ajustar a sua vida com Cristo. Aquela família ajustaram a vida com Cristo e prepararam um culto de ação de graça, e foi lindo e foi maravilhoso. Tem mais alguém? Estende as mãos para cá, vamos orar por... Estende as mãos para cá, vamos estar orando por esse rapaz, a Fabiana, que nessa noite se posiciona e que haja ressurreição, uma nova história, um novo começo, como aconteceu com Lázaro, uma mudança de quadro, uma mudança de cenário, uma mudança de vida que vem acontecer na vida desse homem, na vida da dona Fabiana. Esse é o caminho e que devemos andar por ele. Bendito Deus e soberano Pai, eis aqui, Senhor, diante do teu altar, o teu filho, que talvez, Pai, estava andando por lugares errados, vivendo uma vida longe do teu caminho, mas essa noite, Pai, o Senhor permitiu que ele chegasse até aqui, como naquele dia o Senhor chegou naquela cidade de Betânia, e houve uma mudança naquele cenário, Pai, que hoje aconteça uma mudança no cenário, na vida desse homem. Ressuscita ele, Pai, apaga todo o passado dele, que o passado dele seja lançado no mar do esquecimento, que o Senhor traga uma vida nova para esse homem, que o novo do Senhor o alcance e o transforme. Assim seja na vida dessa mulher, Pai, que o passado dela fica lá no túmulo, mas que o presente agora é Jesus na vida dela, e o futuro é Jesus trabalhando e preparando o novo do Senhor para ela, uma nova história, um novo cenário, e haverá um culto de ação de graça na casa dessa mulher, porque haverá mudança, porque haverá transformação. Meu Deus, como ministro da tua palavra, como sacerdote do Senhor, eu libero essa palavra profética de vida nova sobre a vida dessa mulher, de vida nova sobre a vida desse homem. Escreve, Senhor, uma nova história. Assim, Pai, eu os abençoo e eu declaro Jesus
na vida deles, para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Vamos dar uma salva de palmas, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sentai-vos. Glória a Deus. Pode acender a luz? Isso. É uma alegria muito grande nessa noite. Está saindo. Está me ouvindo aí? Está me ouvindo aí, Bruno? Bruno não está ouvindo não, mas está ouvindo aí, pastor Elton? Então tá bom. É uma alegria muito grande quando nós vamos à casa do Senhor e o Senhor fala com a gente, desde a primeira oração, tudo. Amanhã eu tenho certeza que você vai voltar para a sua casa hoje, e esse culto vai estar, essa palavra, os louvores vai estar na sua alma, na sua mente e no seu coração. É por isso que eu falei, você vai para casa hoje melhor do que você chegou aqui. E a semana vai ser muito boa também para a honra e glória do Senhor. Amém? Quem está feliz com Jesus, diga eu. Quem vai viver o novo com Jesus, diga eu. Vamos ver. Lázaro e a família dele viveu o novo do Senhor, um culto maravilhoso de ação de graça. E você vai viver as novidades do reino na sua vida, na sua casa e na sua família. Amém? E com alegria muito grande que hoje, eu já estava quase indo lá buscar, mas não é possível que o Caio não vai deixar o Matias jogar bola para depois trazer ele aqui para o altar. E hoje nós vamos ter a alegria, a imensa alegria de apresentar o Matias ao Senhor. Vem cá, Caio, vem cá, Patrícia. Não sei o que a Ana está querendo. Trocar o microfone? O Marcelo está implicado com o Caio também. Cadê a pastora Raquel? Pastora Raquel. Chama ele, traz lá. Meu Deus do céu. Ô Matias, olha, na Bíblia. Passeou, né, Caio? Ajuda aqui, pastora. Ô Matias, mas meu Deus, já está em camisa manga comprida. Em Lucas capítulo 2 fala, né, que o Senhor Jesus foi apresentado no templo e por aí vai. Então nós não batizamos criança nós apresentamos ao Senhor. E nessa noite é com alegria muito grande que nós vamos apresentar o Matias. O Caio é um menino da nossa igreja, a Patrícia também. O Caio é o tecladista do ministério. Já deve estar com saudade, né? Ei, Caio, já está com saudade do teclado, né? Aí, nessa noite, nós vamos apresentar o Matias ao Senhor. Cadê o Frank? Não trouxe nem a máquina, não, Frank? Não vai tirar um retrato, não? Pelo amor de Deus. Ajuda nós, né, Frank? Traz aí, tira um retrato aqui. Hã? Cadê o... Eu mesmo. Segura aqui, Patrícia. Seja obreira. A Patrícia aqui agora é obreira. Hoje aqui o alto da cabeça, gente. Bebê. Hoje a mão. Hoje o pé. Oh, glória a Deus, aleluias. Ô, Patrícia, pode botar ali. Eu gostaria de, por gentileza, vamos ficar de pé, que já estamos encerrando o culto também. Estende as mãos para cá, que nós vamos apresentar o Matias ao Senhor. Senhor Deus e Pai, eis aqui, Senhor, no teu altar, o Matias, Pai. Nós ungimos o alto da cabeça dele, para que haja a proteção do Senhor sobre a mente, sobre os pensamentos dessa criança, Pai. Consagramos as mãos, ungimos as mãos, para onde ele colocar as mãos, Senhor, vai ser abençoado. Ungimos os pés, Senhor, para que ele tenha uma caminhada de vitória, e aonde ele pisar a planta dos pés, possa obter por herança. Pai, abençoa essa criança, que o Matias seja motivo de alegria para os pais. Meu Deus, abençoa, Pai, a Patrícia, Pai, no cuidado com essa criança, no ensino dessa criança nos caminhos do Senhor. Meu Deus, abençoa o Caio, que ele seja um pai exemplar, zeloso e cuidador, Pai, dessa criança. Em nome de
Jesus, Pai, nós consagramos e abençoamos o Matias e apresentamos o Matias ao Senhor. Que o Senhor guarda, cuida e proteja, Pai, essa família. Assim nós oramos, assim, meu Pai, nós apresentamos essa criança ao Senhor, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, gente? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor? Patrícia, meus parabéns. Glória a Deus. Sentai-vos 2 minutos. Amanhã, 7:30 da manhã, nós teremos aqui a oração. Você que gosta de orar, vem orar. Muito pode a oração do justo. Estaremos, a Sandra, as irmãs, tem muita gente que já tem vindo, graças a Deus, já se tornou um culto mesmo, uma reunião que já faz parte do calendário da igreja. Amanhã de oração na segunda-feira, 7:30 da manhã. E na terça-feira os homens. Eu vi a pastora ali. Na terça-feira, os homens de Deus convocados para estarmos aqui às 20 horas, ok? Na quarta-feira teremos a quarta profética. Deus está no comando e você é nosso convidado especial. E eu vou passar para